estão me ouvindo? Não? Graças a Deus. Vai me ouvir? Pessoal, boa noite, bem-vindos. Obrigada por terem atendido ao nosso convite para que nós possamos celebrar essa data tão importante, tão especial no calendário cristão, né? O nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler um texto que está lá em Isaías, no capítulo 9, o profeta Isaías, quando ele profetizou sobre esse dia, o dia que o Cristo de Deus iria se fazer carne, que ele iria habitar entre nós, cheio de graça e verdade. Então diz assim a palavra do Senhor: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria, e lhe aumentastes. Alegrem-se diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, e a vara que lhes feria os ombros, o cetro do seu opressor, como nos dias dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro, no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso, porque um menino nos nasceu. Pai, em nome de Jesus, este menino que o Senhor nos deu, que segundo a tua palavra, e nós cremos nela, é maravilhoso conselheiro, é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É a luz que nos foi dada para tirar-nos das trevas, a luz que ilumina os nossos caminhos, caminho este único que leva ao Senhor, somente Jesus. Muito obrigada porque hoje, como igreja, como família, como povo do Senhor, nós podemos celebrar esta data, podemos celebrar com alegria no nosso coração esse presente tão maravilhoso, o dia que o Senhor nos visitou através do seu Filho. Nós louvamos o teu nome e pedimos que o Senhor nesta noite possa se alegrar com o culto que nós vamos oferecer, como oferta de gratidão por este menino, o Senhor Jesus, que nos foi dado. Recebe este culto, recebe esse tempo, nosso louvor, nossas orações, a comunhão, e tudo que nós fizermos aqui seja com o coração grato, de saber que podemos viver em família, e como família, chamados, lavados, remidos no teu sangue, celebrarmos com gratidão o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu oro, Espírito Santo, que o Senhor se faça presente entre nós e que o Senhor ministre a cada um de nós essa noite. Em teu nome, Jesus, que eu oro. Amém. Graça e paz, igreja, amém? Vamos colocar de pé, vamos celebrar o nome de Jesus, num dia muito especial, onde Deus olhou com misericórdia por nós e mandou o seu Filho para nos salvar, amém?
nasceu e o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Aleluia, aleluia, aleluia.
Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso 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 Salvador. Bendito é o Rei que vem no nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pode ver o sangue derramado por. Ao terceiro dia ressuscitou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pode ver o sangue derramado por. Ao terceiro dia ressuscitou. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, ó Pai, porque tivemos um ano maravilhoso debaixo da tua presença e da tua graça, Pai. Te damos graça, ó Pai, porque o Senhor um dia, Senhor Deus, se compadecendo de nós, mandou o teu Filho para que nós não perecemos, Senhor. Cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande.
meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Irmão, pode se sentar? Meus irmãos, talvez alguns que não estão no WhatsApp da igreja ou não teve oportunidade de acompanhar de ontem para hoje, você pode estar sentindo falta do Eduardo, da Bruna, das crianças. Acontece que ontem a família, eles foram descer fazer tobogã, né, na neve, e o Arthur, ele teve um acidente e o Arthur fraturou um osso em volta do olho esquerdo, direito, eu não lembro. Mas enfim, ele precisou fazer cirurgia ontem mesmo, e ele está então hospitalizado. Ele está bem, está estável. Eu creio que amanhã ou no máximo no dia 26 ele já vai estar em casa. Mas eu quero pedir que nós venhamos agora, estejamos levantando um clamor pela recuperação dele. Ainda não se sabe qual vai ser o resultado, se vai ter alguma sequela no olho, no cérebro está tudo tranquilo, já foi feito os exames, não tem nenhum dano cerebral, mas ainda não foi possível avaliar a situação do olho que foi afetada, onde o osso quebrou. Então vamos estar orando pela família, né? Que Deus esteja consolando, mas também orando pela recuperação do Arthur. Eu quero convidar o presbítero Tiago para fazer essa oração. E logo após o coral, então, vai estar se apresentando. Se você puder ficar em pé, fique em pé e vamos juntos orar. A Bíblia diz que quando 2 ou 3 estão de acordo e estão orando, Deus se faz presente. E o Arthur realmente teve um livramento e a gente tem que adorar a Deus por isso, porque Ele é grande. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom, nós te louvamos porque o Senhor é tremendo e nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor salvou a vida do Arthur. Obrigado, ó Pai, porque nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem o Senhor autorizar. E obrigado, Senhor, porque aquele menino, naquele momento e do jeito que tudo aconteceu, o Senhor o poupou, o Senhor o livrou e o Senhor protegeu ele, ó Pai, de um dano pior. Obrigado a Deus porque o Senhor é um Deus de milagres, obrigado porque o Senhor é um Deus tremendo, e eu clamo, ó Pai, junto com os meus irmãos aqui, na Tua casa, para que
o Arthur possa se recuperar 100%, que ele possa estar brincando, correndo, se divertindo com as outras crianças, que ele possa usar, ó Pai, essa experiência e esse momento único na vida dele, para um dia testemunhar o Teu nome e dizer, ó Pai, que ele esteve perto da vida e da morte e o Senhor o livrou. Que ele não tenha sequela nenhuma, ó Pai, que ele possa ter nenhum dano, nenhuma consequência ruim, tanto para o cérebro quanto para o olho, que ele possa voltar, ó Deus, rapidamente a ser uma criança normal, e que ele possa, Deus, ser motivo de testemunho desse milagre, e que outras crianças e outros adultos também, ó Pai, possam ver que o Senhor é grande, que o seu poder é tremendo, e que a gente não faz a menor ideia de quão frágil a nossa vida é. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, que cuidou da vida dele, e que vai continuar cuidando, Deus. Fortalece os pais, fortalece a Bruna, fortalece o Eduardo, a Alice, a sogra também do Eduardo que está lá. Obrigado, Deus, porque tudo acontece de uma maneira tão única, que o Senhor colocou as pessoas certas, os médicos certos, os tratamentos corretos, no momento certo, da Tua maneira. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Deus, para que os Seus anjos estejam lá com aquela criança, e que também aqui, ó Pai, o Senhor possa se agradar do nosso louvor, da nossa adoração, e reconhecemos, ó Deus, que nós somos frágeis, que nenhum de nós tem domínio sobre nada, nem o ar que a gente respira, ó Pai. Tudo que vem é Teu, tudo que o Senhor faz é bom, e nós te louvamos por esse milagre agora, Pai. Queremos ver mais e mais dessa criança, ó Deus, louvando e exaltando o Teu nome. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te clamamos. Amém. Podem aceitar aí o pessoal do coral.
ó fim de fiéis, triunfantes e alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu vosso Rei, o Messias prometido, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos ao nosso Senhor. Olhai, admirados a sua humildade, os anjos o louvam com grande fervor, pois veio conosco habitar encarnado. Ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos ao nosso Senhor. Por nós das alturas celestes baixando e em forma de servo se fez por amor, e em glórias a vida nos dá sempre eterna. Ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos ao nosso Senhor. Adorai-o, os anjos em coro, e todos na terra lhe rendam louvor. A Deus honra e glória, com crentes rendamos. Ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos ao nosso Senhor. A gente queria convidar toda a igreja a ficar de pé, bater palma com a gente, se alegrar nesse dia, que é um dia tão especial, onde a gente comemora o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Posso escutar um amém? Vamos lá, canta com a gente assim. Uou!
som. Tem que cortar a barba aqui. Certo o volume para mim, por favor. Gente, seja bem-vindo, Feliz Natal. Feliz Natal para todos, que data maravilhosa a gente está aqui. É o dia que o Salvador nasceu, o Rei chegou e se fez presente entre nós. Se você é membro da igreja, você frequenta, se você está aqui pela primeira vez, alguém te arrastou, não importa o motivo, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo, Deus abençoe a tua vida, espero que você tenha uma noite maravilhosa, e a gente vai falar um pouco sobre esse Salvador que chegou. Mas o que importa é que você está aqui esta noite, e que a gente vai poder falar um pouquinho sobre Jesus, o menino Jesus, esse Rei, esse Deus que se fez carne, que habitou entre nós. A verdade é que o Natal ele traz bastante emoções. Dizem que o Natal é como se fosse uma lupa, né? Que ela amplia as emoções. Então, a questão é que se você teve um ano bom, a tendência de ampliar essas emoções, se você tem um Natal fantástico e alegre, e se você teve um ano que não foi tão bom, normalmente a gente tem um Natal mais triste. Espero que não seja o caso, mas eu peço também que você não permita que essas coisas afetem a tua vida. Na verdade, o importante é que nós estamos aqui nessa noite e que o Natal torna tudo melhor, e nós vamos estar vendo isso daí. Eu não sei as perguntas que você trouxe aqui nessa noite, o que está na tua cabeça, quais são as reações. Talvez você esteja se perguntando sobre Deus, talvez você esteja fazendo perguntas: onde está Deus? Ou talvez você repita os sentimentos de um poeta, W.H. Auden. Ele diz o seguinte: nós temos medo da dor, mas temos ainda mais medo do silêncio. Pois nenhum pesadelo de objetos hostis poderia ser tão cruel quanto esse vazio do silêncio. Esta é a abominação, esta é a ira de Deus, perguntar e não ouvir nada. Talvez seja isso que trouxe você aqui nessa noite, talvez são essas dúvidas que estão na tua cabeça. Talvez você pense: eu entendo Deus, mas não consegui me entender ainda, não consegui entender a vida. Mas talvez essas perguntas é que faz a beleza dessa temporada de Natal. É a tragédia da humanidade que começa a ser resolvida. É Deus entrando em cena, Deus indo à luta, Ele se fazendo presente, Deus arregaçando as mangas e falando: eu vou resolver o dilema da humanidade. E Ele chega de uma forma humilde, chega em silêncio, e Ele começa então a falar. E aqueles lugares desérticos começam a fazer sentido, começam a ser refeitos, começam a ser transformados em jardins de beleza, onde nós vemos a face de Deus, onde nós vemos a sua grandeza, a sua majestade, nós vemos a sua alegria sendo manifesta no cosmos. Essa é a história de Natal, essa é a história que o Natal conta. O Natal é sobre esse Rei, o Rei Jesus. Ele que começa a resolver essa tragédia da humanidade. É a história linda de Deus, Deus se fazendo presente. E no texto de Lucas então narra o nascimento de Jesus, e ele fala assim nos primeiros 3 versículos: naqueles dias, pois,
foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do Império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos alistavam-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu para a Galileia, da cidade de Nazaré para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi. Eu amo o fato de como Lucas começa a narrar essa história. Porque ele não começa dizendo que esta é a lenda, este é o mito, ou coisa do tipo, mas ele fala, essa é a história. Lucas é um médico, é uma pessoa que gosta dos detalhes, e ele fala, essa é a história. E ele coloca essa história no contexto. Ele identifica o contexto, ele identifica o tempo, e ele fala, essa é a história. E naqueles dias de César Augusto era o imperador, e aí Quirino que era o governador, então ele cita Quirino, então ele dá referências de tempo e lugar, de quando, de pessoas que todos conheciam, o imperador, todos conheciam, então ele dá referências a esses homens. Então não é uma história fantasiosa, é uma história real, que está se acontecendo, está se desenvolvendo, e aí então ele mostra com coisas relacionadas à vida. E ele mostra então que esse evento é um evento real, tempo e espaço. Essa história é algo que ocorreu então quando Deus tinha predeterminado a se manifestar ao ser humano. Amém? Ele que leu o texto de Isaías, foi uma profecia que foi feita 700 anos antes de Jesus nascer. E 700 anos antes de Jesus nascer, então houve essa profecia, ela já falava o que ia acontecer, onde ele ia nascer, e aqui então Lucas começa a falar, essa é a história de Deus, é a história do rei menino, que veio, que agiu de forma presente no mundo. Então, eu quero que vocês entendam muito bem uma coisa, esse livro aqui que nós temos, a Bíblia, é um livro histórico, é a história da humanidade, a história da criação de Deus, é a história da manifestação de Deus, que vai se manifestando durante toda a criação, toda a nossa história. E ela então se identifica, esse Deus que criou o universo, esse Deus que criou esse planeta onde nós estamos. E esse homem então, esse Deus se faz presente. E ele criou o homem. E o que acontece? No início da criação esse homem cai em pecado, se afasta de Deus, e afastado de Deus. Então, o que acontece? Deus lá no Éden diz que um dia ele ia enviar o seu filho. Esse filho iria se fazer presente, iria chegar até nós. Então o que acontece? Essa história começa agora a se desenrolar. Esse menino vem, e ele inicia. Essa história se inicia com dois jovens, como um tipo de protagonista. É José e Maria. E eles estão indo para Nazaré. E é interessante que eles estão numa região de Zebulon, da tribo de Zebulon, e agora então eles vão voltar para a tribo de Judá, para a casa de José. E como que eles fazem isso? Primeiro, você tem que entender que Jesus nasce em Belém. E isso precisava acontecer. Precisava acontecer porque era uma profecia, como ele leu, essa profecia iria se cumprir com esse bebê nascendo em Belém, não poderia ser qualquer outro. Então Deus move a história para que isso aconteça. É também relatado na profecia de Miqueias. Miqueias diz que esse bebê iria nascer em Belém. E aí, Deus poderia ter muito bem pegar uma jovem de Belém. E o Espírito Santo podia fazer essa jovem ali, que mora em Belém, e gerar esse filho. Era uma coisa mais fácil. Mas Deus, então, ele faz de maneira diferente. Ao invés de pegar uma jovem de Belém, Deus faz com que César Augusto, o imperador, tenha um censo, para que todos voltem para os seus lugares de origem. E assim, Maria e José estão de volta para Jerusalém. Que coisa fantástica. Deus mostra a César como que ele molda o mundo, como que ele controla o mundo.
o imperador segue a sua vontade, mesmo sem saber. Ele vai com a sua vontade, então Deus move os eventos e faz com que eles façam José ir para Belém. E ele remodela tudo ao nosso redor. Imagina que fantástico isso daí. E aí, nos versículos 4 e 5, nós lemos assim: José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, ou seja, da tribo de Zebulun, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Todo mundo naquele país estava indo para os seus lugares de origem, estava voltando para as suas origens. Imagina esse povo então voltando, eles conversando, e aí eles se encontram, vão no pub tomar uma cerveja talvez, fazer alguma coisa. É como aquelas reuniões, né, de pessoas que você vê há muitos anos na escola, então eles voltam, vão para um lugar, se encontram. Então aquela cidade de Belém, como todas as outras, estava cheia. E aí então eles viajam para lá. Você imagina essa viagem? Eu não gostaria de fazer essa viagem com minha esposa grávida. José vai a pé e ela vai no jumentinho. Mas aí eles chegam e voltam para esses lugares de origem. E Herodes também estava. E de repente essa mulher grávida, ela chega no meio daquela multidão e o povo está distraído. Ninguém percebe que o rei está chegando. O rei está se fazendo presente. Eu acho que é um pouco, podemos fazer um paralelo um pouco com o nosso mundo, né? Eventos importantes acontecendo e às vezes nós vemos os jovens, nós mesmos, muitas vezes nós estamos na tela do celular e perdemos coisas importantes acontecendo ao nosso redor. E ali então essa cidade estava todo mundo se vendo, conversando, e eles não deram atenção no que estava acontecendo. Não deram lugar para o rei. Eles estavam distraídos demais. O invisível, o eterno, a natureza divina, vem e visita a humanidade, e todos estavam distraídos. Talvez eles estavam fazendo verdadeiras perguntas sobre a vida, mas eles estavam distraídos demais para ouvir a voz de Deus, para ver o agir de Deus. E às vezes nós sentamos no sofá da mesma forma, mexendo no celular, e dessa maneira passam-se 2 horas e a gente nem percebe. E coisas importantes ao nosso redor estão acontecendo. As perguntas mais importantes no meio de nós, às vezes, estão acontecendo e nós estamos distraídos com coisas sujas. O Natal nos confronta com algo. O Natal é confronto. O Natal faz muitas perguntas. David Foster Wallace, ele é um romancista, ele faz a segunda pergunta, ele diz assim: há algo particularmente triste nisso, algo que não tem muito a ver com as circunstâncias físicas, com a economia, ou qualquer uma dessas coisas que falam nas notícias. É mais como uma tristeza no fundo da alma. Eu vejo isso em mim e meus amigos de diferentes maneiras. Manifesta-se como uma sensação de perda, seja única da nossa geração. Eu realmente não sei. Eu era branco, de classe média alta, absurdamente bem educado, tinha muito mais sucesso profissional do que poderia esperar e estava meio perdido. Muitos dos meus amigos eram assim também. Alguns estavam profundamente viciados no drogas. Outros eram viciados em trabalho. Alguns iam ao bar toda noite. Você podia ver isso de 20 maneiras diferentes, mas era a mesma coisa. Natal não é sobre as coisas agradáveis que a gente vê no mundo, né? Troca de presentes e tudo isso daí que o capitalismo criou, o capitalismo americano. Natal é a concentração da alma. Natal, ele nos faz perguntas e nós talvez não queremos nem ouvir. Ele nos chama a obediência diante do que está acontecendo, diante daquilo que está à nossa frente. O que você vai fazer com isso? Você se pergunta com o que, pastor? Com o verdadeiro sentido do Natal. Com o Rei Jesus.
E ele nasceu. Ele é o Natal. Ele é o Deus encarnado. E o que isso significa para nós? A comparação, assim, o paradigma mais interessante que nós fazemos aqui é César Augusto. O próprio texto, ele menciona César, ele não é por acaso. Porque é uma comparação natural. Nessa história, César, ele foi adotado por razões políticas. Ele foi colocado na posição para assumir o trono. Ele governou por 45 anos, ele estabeleceu a Pax Romana, a paz romana. Ele conquistou isso pela espada, não pelas palavras de paz. Ele conquistou isso de mão forte. E ele foi um governante tremendo. Ele foi um dos maiores governantes da história. E eu acho interessante que quando Jesus quis trazer o seu filho, ele traz na época de César, ele traz seu filho dirigente ao mundo, quando César era governante. E aí tem algumas comparações que nós vamos fazer. Porque Jesus tinha que ser da linhagem de Davi. Essa era a profecia. E aí então ele usa César para causar o censo, para que então José e Maria vão para Belém. E Jesus precisava nascer em Belém. Eu não sei se você assiste, mas tem alguns vídeos que a gente assiste no YouTube, e você de mountain bike, e às vezes esse pessoal vai com o GoPro, você vê alguns trajetos que eles passam na montanha, é muito pequeno. Eles passam numa linha entre a vida e a morte, né? Tem hora que você pensa que o cara vai cair mesmo, e se cair, não tem muita coisa que se fazer. E a história da humanidade, a história da salvação, ela por vezes, nós olhamos na Bíblia, ela está nessa pequena linha. É uma linha muito tênue. Parece que a coisa vai despencar. E a Bíblia tem esses momentos. Parece que a salvação está pendurada por um fio somente. E aqui então ele chama esse homem José. José é interessante porque as pessoas falam de Maria, ela tem o seu papel importante, mas Jesus é da linhagem de José e não de Maria. Maria não tinha nenhuma relação com a tribo de Davi, nenhuma relação com Davi. José é o descendente direto de Davi. A profecia foi feita a Davi que Jesus, o Messias, iria nascer da sua casa, da sua linhagem. E apenas José então poderia fazer isso. Então, César causa esse censo. E aí nós deparamos com essa parte da história. Essa mulher que está grávida. E ela está... Então José está para se casar com essa mulher. E ele vê que ela está grávida. E aí então ele quer se separar. E ele vai fazer de maneira para que ela não seja apedrejada, porque naquela história, assim, naquele período da história, uma mulher que ficasse grávida fora do casamento, seria apedrejada, seria envergonhada. Então, quando ela fala isso para ele, eu imagino o José falando, você está de brincadeira comigo, né? Falando que é o Espírito Santo, que é Deus que te engravidou. Isso é uma mentira, só pode. E então ele se tenta separar de Maria. Então no sonho, o anjo aparece a José. E aí então ele diz para José não ter medo. Que aquilo que estava acontecendo era obra de Deus. Que o Espírito Santo tinha vindo sobre Maria e ela tinha engravidado. E para ele tomar ela como esposa. E aí então ele crê naquilo que foi declarado para ele. E ele toma coragem. E ele toma aquela missão para si. Então ele pega Maria e ele vai nomear o seu filho, porque é uma das coisas que ele precisa fazer. Por que isso é tão importante? O texto mostra para nós. Porque em Mateus, tanto Mateus quanto Lucas, ele diz que José é da descendência de Davi. Então Jesus precisa ser da descendência de José. E aí nós precisamos ver que a linhagem de Davi, o que conecta Jesus a Davi e a José, para que essa linhagem acontecesse, ela teria que ser legal. Não natural, mas legal.
E a implicação dessa narrativa aqui é que ao José assumir esse filho, e ao registrar esse filho como seu, então Jesus passa a ser legalmente filho de José e legalmente da descendência de Davi. Então José aceita ele como filho, legitima ele como filho, e vai a Belém e registra ele como um descendente da tribo de Judá, como descendente de Davi. E a referência de José é bem significativa, porque ele dá um nome a essa criança, e ele mostra aceitação a essa criança, e ao aceitar Jesus como seu filho, ele torna Jesus então legítimo descendente de Davi. Olha o paralelo agora, né? César também foi adotado. José agora então é adotado, e era adotado na descendência, na tribo de Davi, para se tornar essa profecia real. Essa obediência de José é a confrontação que nós vemos aqui. O Natal depende da obediência de um homem, de uma mulher. Ele precisou obedecer a Deus, crer naquilo que Deus estava fazendo. Então, obedecer de uma coragem. E o Natal nos chama algo. O Natal é a confrontação. O Natal está dizendo que nós precisamos acreditar nessa história como verdadeira, como real. Nós somos confrontados com isso. Ou nós aceitamos o Natal como real, ou nós não. Ou nós cremos que essa história é real, ela é verdadeira, ou nós não aceitamos. E o que aconteceu nessa história é que o rei nasceu, o rei se fez presente. Natal é um símbolo de obediência. Natal é a obediência do Filho de Deus aceitando a sua missão. Natal é a obediência de José aceitando a sua missão. E você precisa dar a vida por isso. Nós somos chamados a isso. Ou você rejeita completamente o Natal, ou você aceita e você deixa esse Natal fazer parte da sua vida. Essas são as únicas duas opções que nós temos. Não tem outra. Esse evento realmente aconteceu ou ele não aconteceu? Deus apareceu ao ser humano. Deus se fez presente. Deus encarnou. Ou é tudo uma farsa? Não tem outra opção. Deus nessa noite está confrontando você com a verdade, dizendo: a escolha é tua, mas você precisa escolher. É uma confrontação. Deus está então perguntando nesta noite: o que você vai fazer com o bebê que nasceu no Natal? O que você vai fazer com o meu filho? É um lindo bebê. Lucas 6 diz assim, então, continuando o texto: estando eles ali, aconteceu, completaram-se-lhe os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito. Enfaixou-o e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Que coisa mais linda! Os braços que criaram o universo, que formaram você e eu, agora descer em forma humana, e nós vemos esses pequenos 5 dedinhos desse bebê. Nós podemos ver agora o amor de Deus sendo encarnado, o amor de Deus em forma plena. Vejam os 5 dedinhos de Deus. Que coisa linda, que imagem linda. Deus se colocando numa manjedoura. Uma manjedoura de pedra, não era bonita como essa aqui não, gente. Não era uma manjedoura de madeira, bonitinha, como nós vimos no presépio. Era um coxo de pedra mesmo, onde se colocava comida, aonde os animais se alimentavam. Quando a gente pensa em realeza, talvez nós pensamos no Aladim, né? Quando ele queria ser príncipe, então aparece com toda aquela, os elefantes, toda aquela coisa linda,
tal, né, músicas, um grande desfile. Essa é a forma que a realeza aparece no mundo. Mas aí quando nós olhamos para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano sobre todas as coisas, soberano dos soberanos, Deus, o Criador do universo, ele foi colocado numa manjedoura. Ali ele foi colocado. Colocaram um pouco de feno para afofar um pouco aquela pedra fria e dura, onde os animais comiam. É aí que o Rei dos Reis repousou sua cabeça. Isso é maravilhoso. Ele não apareceu numa cama de ouro, poderia, mas ele apareceu numa manjedoura. Não foi com lençóis de sedas, mas foi em panos de trapo. Não teve médicos de renome, mas teve os animais ao seu lado. Ele estava no celeiro, o Rei do Reis apareceu de maneira inesperada, de maneira tão humilde. Mas não é só apenas humilde o seu nascimento, ele é acessível. Os reis não são acessíveis. Você já viu um? Nós não podemos chegar na presença dele, mas ele é acessível. O seu nascimento foi de forma acessível. Imagina você tentando encontrar, vamos lá, aqui no Canadá, o primeiro-ministro, né? Você vai ter encontro com ele, então você vai ter que preparar meses antes, porque você vai ter que mandar o teu nome para a RCMP, eles vão ter que fazer uma varredura teu, no mínimo uns 10 anos da tua vida. Eles vão olhar para os teus antecedentes criminais, onde você morou, se você mudava de casa constantemente, vão verificar a tua vida toda. E após eles acharem que você pode ser uma pessoa que não vai oferecer nenhum risco para ele, então eles vão te dar uma data para você ver, eles vão mandar um crachá, e mesmo assim vão ter seguranças, vai ter a polícia presente, todo mundo te observando, a vigilância vai ser constante enquanto você estiver na presença dele. Qualquer movimento inesperado teu vai ser um problema. Você vai ter cuidado como que você vai se mover e assim por diante. Mas o nascimento de Jesus não foi assim. Foi numa estalagem. É uma situação exatamente oposta. Quem que foi dar bem-vindo ao Jesus? É esse bebê. Os pastores. Os pastores eram as pessoas mais menosprezadas naquela época. Na escala social, era o que estava lá embaixo de todos. Ninguém tinha contato com os pastores. Ninguém queria ser um deles. Ninguém queria ter contato com eles. Todos desprezavam eles. Eles cheiravam mal. Ninguém queria chegar perto deles. E eles eram considerados impuros. Nesse período, nessa religião, você tinha que ir em determinados tempos do ano para se purificar, para se santificar, para se manter puro. Mas os pastores, por estarem cuidando dos animais, estarem no campo, eles não podiam fazer isso, e com o tempo, então eles começaram a ser isolados na sociedade. E aí então esses homens que são considerados impuros, que são desprezados, foram os primeiros a serem anunciados a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus. Você conhece a história da mulher incurada, né? Então ela vai até Jesus, ela é considerada impura. Então ela vai com muito temor, diz o texto, ela apenas toca na orla da vestimenta de Jesus. E então ela é curada. Acesso. O centurião se aproxima de Jesus e diz: por favor, cure meu servo. Acesso. O pai que vai até Jesus e diz: por favor, ressuscite meu filho. Acesso. Ou as mães que enviaram aquelas crianças e então estavam os discípulos e outros querendo afastar as crianças de Jesus para não incomodá-las para Jesus. E Jesus fala: não,
Não façam isso. Deixem as criancinhas virem até mim. Acesso. Ao contrário da realeza. O rei dos reis não tem segurança, não tem checagem. O rei dos reis é acessível. O rei dos reis se coloca à disposição a todas as pessoas. Não tem classe social. Ele chega até os mais desprezados, até os mais famosos. Isso é Natal. Nós não precisamos mais de intermediários. Ele diz: venha até mim e mostre quem você é. Antes mesmo de Jesus nascer, ele foi rejeitado. Não houve lugar para ele. Ninguém quis hospedá-lo. E essa é uma realidade da sua vida. Ele é rejeitado até o final, até o fim da sua jornada aqui na terra. Mas a sua rejeição é a nossa aceitação. E é assim que ele age. Esse é o paradoxo da vida. Quanto mais ele é rejeitado, mais nós somos aceitos. Por causa da sua umidade, da sua solidão, o Filho de Deus nasceu em uma manjedoura, deitado na palha, em um lugar que ele não deveria estar. Por quê? É realmente comovente, porque quando nós pensamos isso, Jesus não vem ao mundo nas alturas, como um soberano. Ele sofreu a pobreza, ele sofreu ao extremo, ele sofreu humilhação, ele sofre sofrimento que vai além da compreensão humana. Os médicos dizem que não houve nenhuma tortura até hoje como aquela que Jesus sofreu. E ele se fez esse homem desprezado por mim e por você, para nos resgatar. Ele queria nos resgatar. E ele então vem da linhagem de Davi, o verdadeiro governante, viria para salvar a humanidade. Esse era o único caminho possível. Era a única maneira possível dele se tornar presente, dele nos representar, se tornar um de nós. O que você sente, ele sentiu. O que você enfrenta, ele enfrentou. O que você sofre, ele sofreu. O que você é exposto, ele foi exposto. E muito mais. E ele fez esse processo todo de perfeição. Ele entrou na nossa realidade. Ele se fez presente. Deus arregaça suas mangas e diz: eu conheço a tua dor. Permita-me entrar nela. Ele se tornou osso do meu osso, carne da minha carne. E ele se fez carne, se tornou um de nós, se tornou um pecado, leva sobre si toda a nossa iniquidade para nos dar a vida. Quão bom Natal! Não há Natal abaixo de Deus. Ele foi ao fundo do abismo para nos resgatar. Esse é o Natal. A sua compaixão, a sua longanimidade, a sua misericórdia, o seu amor, a sua maravilhosa graça. Tudo que Deus pensa sobre nós se encontra nesse bebê. Esse é o Natal. Deus encarnado, divindade e criança. E os anjos então aparecem para os pastores, no versículo 10 e 11. E diz assim: o anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E aí então ele diz assim: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer ouvir. Você sabe que um título é dado por uma pessoa, e esse título ele representa alguém. César tinha vários títulos, Jesus foi dado vários títulos. A Meire, ela tem 2 títulos, pastor, o outro é de esposa. Como esposa, ela ganhou esse título há mais ou menos 27 anos atrás.
E aí esse título acontece no juramento, que significa que eu jurei que ia cuidar dela até o fim, na alegria, na tristeza, na dor, na alegria, e assim outras promessas que foram feitas. E aí então, nesse texto aqui, nós vemos que o título de Jesus que foi dado é que ele era o príncipe da paz. Ele é chamado de o príncipe da paz. Um filósofo da época de César, ele diz assim, Epiteto, ele diz o seguinte: enquanto o imperador pode dar paz através da guerra, em terra e mar, ele não pode dar paz das paixões, da tristeza e da inveja. Ele não pode dar paz ao coração, que é o que o homem mais anseia, até mais do que a paz exterior. E como o anjo então chama Jesus, Salvador, Messias, Senhor? Nós pensamos no Natal como uma coisa alegre, uma coisa muito boa, mas quando o anjo faz essa declaração, esses títulos são enormes. E a implicação aqui que o anjo faz é uma declaração de guerra. Todos os títulos que o anjo deu a Jesus eram os títulos de César Augusto. Esses títulos eram, então, no mundo romano, Salvador, eram títulos políticos, não tinha nada de religioso. Salvador é aquele que traz paz. O Messias é aquele que cumpre a promessa de Deus. Senhor é aquele que tem o poder supremo. Quando o anjo então declara Jesus, o Senhor, ele estava afirmando que César não é mais o Senhor. César não é mais quem governa, mas é esse bebê humilde que acaba de nascer, que estava na manjedoura. Essa é a loucura do Natal. César não pode dar a paz no coração, porque o homem tanto anseia. Então ele diz, o anjo fala que Jesus é o Salvador, o Messias, o Senhor. E ao fazer isso, não era uma declaração pacífica, mas era uma declaração de guerra. E nós tratamos o Natal como uma coisa simples, mas aqui então na Bíblia, ele diz que o anjo chama e declara Jesus Soter, Salvador. Essa é uma palavra grega que César criou, que César atribuiu a si mesmo. Ele era o Soter do mundo. Ele era o imperador que tinha conquistado o mundo e ele se considerava o Salvador do mundo. Então o anjo fala, não César, você não é mais o Salvador, mas é esse bebê que nasceu. Isso era assassinato político. Isso era uma loucura. E aí então, ele faz essa declaração. E aí César, que era um homem educador, um homem sábio, reconciliador, ele era consultor, era um dos grandes imperadores da história. Ele entende que alguém está desafiando a sua autoridade, porque está sendo dado esse título àquele bebê, ao Cristo. Então naquela noite, o anjo declara a todo mundo presente que César não era mais Salvador, havia um novo Salvador que acabava de nascer. O Salvador do mundo, o Salvador perfeito. Esse ser supremo, Deus encarnado, esse bebê humilde, era então o Salvador. Salvador genuíno, Salvador da história da humanidade, Salvador da humanidade, capaz de criar a paz genuína, de administrar a justiça verdadeira, de afetar a reconciliação genuína entre os homens e Deus. Esse era o único Salvador, o único verdadeiro, que tinha poderes de cura, porque César também declarava que ele tinha poder, que ele era Deus, que ele podia curar. Mas aqui o anjo diz que esse era o verdadeiro, trazia a verdadeira cura. Ele poderia dar vida até mesmo ao morto. Ele pode compreender o incompreensível e ele podia compreender a experiência humana, a complexidade da humanidade. E ele estava aqui para redentar o caos do mundo. Ali estava na frente do mundo o verdadeiro Salvador. Aleluia. E esse mundo romano então tem toda no mundo romano essa conotação. E aí então o anjo também fala uma outra coisa, que ele era o Messias. E essa é uma palavra judaica então,
que ele usa, no hebraico. E essa palavra de Messias significa que todas as promessas de Deus estavam ali se cumprindo naquele bebê. Todas as profecias de Deus, o ungido de Deus tinha se feito carne. Seriam abençoadas, as vidas seriam salvas. O Messias era o portador da Shalom de Deus, a paz perfeita, a única paz. E aí então, através desse Messias, ele declara que o perdão seria estendido para toda a humanidade. Paz entre Deus e os homens seriam feitos, reconciliação, renovação. O Messias era o herdeiro do reino eterno, governando a humanidade. E aí o anjo também disse que ele era o Salvador. Nessa última palavra, ele usa a palavra Kyrios. Essa palavra somente uma pessoa podia ser usada. César Luciano. Ele era o Kyrios do mundo. Ele tinha criado esse título. Ele era o Senhor de todas as coisas, dono de todas as coisas. César, quando ouvia essa palavra, ele ouvia essas palavras: Kaiser Kyrios, César é o Senhor. Então vem esse anjo e usa esse título para Jesus. E esse era o título que César mais amava. Mas agora o anjo diz que esse bebê que estava na manjedoura, que acabara de nascer, é o novo Kyrios do mundo. É o único e o verdadeiro Salvador. Meus queridos, essa palavra no Kyrios, no grego, é a palavra Adonai, no hebraico. Quando os tradutores iam escrever alguma coisa sobre os textos bíblicos, os judeus, os mestres da lei, eles começaram a retirar a palavra Yahweh, que é o nome de Deus, por temor de infringir o terceiro mandamento. E aí eles começaram a substituir por Adonai, que é a palavra Kyrios em grego. E ao chamar esse bebê, e ao anjo dizer que esse é o Kyrios, esse é o novo Kyrios, os judeus sabiam muito bem que os anjos estavam falando que ele era o Adonai, ele era Yahweh, ele era Deus. Os anjos estavam declarando naquela palavra: este é o Deus, o único Deus, o verdadeiro Deus que acaba de nascer. Esse bebê humilde que está sendo desprezado por todos, ele é o Deus encarnado. Ele é Yahweh, o único Senhor, o Criador do universo, que estava deitado naquela manjedoura, o Criador de todas as coisas. E ele não se parece nada com César. César e toda a sua pompa. Esse bebê vem de maneira humilde. Cristo, ele obteve a paz. Não pela espada, como César, mas ao ser moído numa cruz, ao derramar seu sangue na cruz. Não são as mesmas coisas, mas esse é o verdadeiro sentido do Natal. Deus encarnado. Esse é o Natal do confronto. Esse anjo fez um confronto com o mundo todo nessas palavras, nesses títulos que foi dado a Jesus. E a grande pergunta para você nessa noite: o que você vai fazer com esse bebê? O que você vai fazer com a tua vida? Porque nós olhamos a esse bebê, nós estamos contemplando a eternidade. Nós contemplamos a paz. E nós não podemos sair da mesma maneira. Nós não podemos nos virar e seguir a vida da mesma maneira. Quando você olha para a eternidade, você vê os braços amorosos de Jesus. Porque Jesus está esperando por você. Ele veio ao teu encontro. E agora é a hora de você ir ao encontro dele. Esse dia nasceu esse bebê para nos alcançar, para alcançar a humanidade. Igreja, o rei nasceu. O rei nasceu. O rei nasceu. Vamos orar. Pai, nós agradecemos porque
nessa noite, enquanto nós a celebramos, essa mensagem maravilhosa, nós celebramos a vinda de Jesus, o Rei que chegou, o Rei que se fez presente, o Rei que se fez carne. O Senhor chegou, o Senhor assumiu a forma desse bebê, e nesse bebê nós podemos ver os braços de amor do nosso Criador. Deus, que nós possamos sair dessa noite aqui desse lugar de maneira transformada. Que nós possamos nos entregar totalmente a Ti. Que a nossa vida possa ser transformada de tal maneira que jamais venhamos a ser um mesmo. Que nós possamos compreender esse confronto que é o Natal. Porque muitas vezes nós vemos as lindas luzes de Natal, nós vemos o presépio, mas não tomamos consciência da verdadeira mensagem que é o Natal. E ela exige uma resposta nossa. Que nós possamos nos entregar totalmente a Ti. Abençoa o Teu povo que está aqui presente. Abençoa aqueles que estão nos assistindo em casa. Que Teu amor possa se fazer presente no coração de cada um aqui. E que a Tua paz venha inundar a nossa vida e o nosso coração. No nome de Jesus, no nome precioso desse lindo bebê que nasceu, é que nós oramos e agradecemos. Amém. Boa noite a todos. Deixa eu me apresentar primeiro, acho que ninguém deve me conhecer direito. Segundo dia aqui, já vim aproveitar a ceia também. Meu nome é Leandro, eu vim com a minha esposa Mônica, nós viemos de Hamilton, participamos lá na igreja Joy e mandei na cara de pau para o pastor, já que ele ia sobre o assunto do Natal. Perguntei se eu podia tocar. Acho que eu fiz essa música há alguns anos atrás para uma cantata, lá no Brasil ainda. E como tem tudo a ver com o tema, eu perguntei para ele se eu podia cantar. Ele me liberou aí, teve a coragem de me liberar. E é simples, é a mensagem pura e simples, que é o nascimento de Jesus, que nada mais é que Ele veio para nos salvar. A música diz: se você ainda não entregou sua vida, ainda há tempo, amanhã pode ser tarde. E se você entregou, você já tem um plano com Deus e você já tem a vida eterna com Ele. Amém? É bem simplesinha a música, eu vou cantar para vocês. Alguém vier me perguntar o sentido do Natal.
estamos encerrando. Quero agradecer a todos que vieram, todos que participaram. Muito obrigada. Feliz Natal. Domingo tem culto. E nós também estaremos aqui na passagem de ano, em culto, em adoração e entrando no novo ano na presença do Senhor. Mas antes da gente encerrar totalmente, eu quero convidar todas as crianças para virem aqui na frente. Nós vamos mandar um Feliz Natal para o Arthur lá no hospital. Aqui, ó. E depois do Feliz Natal para o Arthur, nós vamos orar agradecendo o alimento e todos estarão então liberados para se servirem. Muito obrigada a todos que trouxeram algo para compartilhar, mas como eu sempre falo, você é muito mais importante do que qualquer prato que você possa trazer. Mas é bom, é bom. Obrigada, tá, gente? Eu sei que tem muita coisa gostosa lá. Não tá faltando criança aqui, não? Tá. Cadê os outros? Faltou um monte. Vem, gente. Vamos mandar um Feliz Natal pro Arthur. Nós vamos falar assim, ó, bem bonito, tá? Arthur, Feliz Natal. Tá bom? Peraí, Pode ser? Peraí, tá chegando. Vai ser mandado para ele lá no hospital, hein? Eu acho até que eles estão assistindo o culto. Aqui, ó, cabe aqui, tem mais? Então vamos lá, eu vou contar até 3, hein? No 3 a gente fala, vamos lá? 1, 2, 3. Feliz Natal! De novo, na frente. Vamos fazer. Arthur, Feliz Natal, tá bom? Tá. 1, 2, 3. Arthur, Feliz Natal! Mas não acabou não, pode ficar aqui. Tem mais alguém. Vamos dar parabéns para Jesus? Agora a gente vai falar assim: parabéns, Jesus. Vamos lá? Ou feliz aniversário. Melhor, né? Feliz aniversário. Vamos lá? Bem bonito, hein? 1, 2, 3. Feliz aniversário, Jesus! Pai, nós queremos agradecer porque nós podemos celebrar hoje esse dia tão maravilhoso, no qual nós comemoramos o nascimento do Teu Filho, a vinda de Jesus ao mundo. Obrigada, Senhor, porque a salvação veio até nós. Pai, eu quero abençoar este alimento que está ali fora nos aguardando. Muito obrigada por cada lar, por cada família aqui representada. Obrigada, Deus, por cada um que preparou. Muito obrigada. Nós abençoamos, recebemos este alimento com ações de graça, porque sabemos que é a provisão do Senhor, é a bênção do Senhor sobre as nossas vidas e nossos lares. Em nome de Jesus, amém. Feliz Natal!